Bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretanto. Meu nome é Launelli Cardoso e nesse vídeo nós vamos falar sobre a NR18, voltado especificamente para concursos públicos. Espero que goste. A NR18, de todas as normas de segurança do trabalho, é a que mais cai nos concursos de engenharia civil. Então, eu separei uma série de questões que a gente vai fazer agora. A primeira questão que eu separei é de uma banca pouco conhecida. Essa questão é de um concurso de 2016. Então vamos. Conforme as normas regulamentadoras NR18 e NR6 é outra norma extremamente importante para você que está tentando concurso de engenharia civil. Essas duas, caso você esteja com pouco tempo para estudar, são as mais importantes. Sobre equipamentos de proteção individual, EPI, a empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores gratuitamente EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento. O cinto de segurança tipo paraquedista deve ser utilizado em atividades nas quais haja risco de queda do trabalhador em alturas do piso acima de... Então, essa questão é muito fácil e ela é básica. A única coisa que você deveria saber é que para alturas acima de 2 metros, nós temos que utilizar o EPI adequado. E nesse caso, seria o cinto de segurança tipo paraquedista. Ok? Vamos aqui para a parte da norma que diz isso. O cinto de segurança tipo paraquedista deve ser utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura, nas quais haja risco de queda do trabalhador. Então, a mais de 2 metros de altura, tem que usar o cinto tipo paraquedista. O que o examinador poderia tentar te confundir na hora da prova? Ele muitas vezes fala que você teria que utilizar o cinto de segurança tipo abdominal. Mas é importante frisar que esse cinto somente deve ser utilizado em serviços de eletricidade. É muito importante você lembrar disso na hora da sua prova. E em situações em que funcione como limitador de movimento. Isso aqui é muito importante para vocês, porque muitas vezes eles fazem esse tipo de pegadinha em questões de concurso público. Vamos pro próximo. No próximo exercício, a gente está fazendo uma questão da prova da UFMT aplicada em 2016. Então, vamos para as afirmações. Para o canteiro de obras com 50 ou mais operários alojados, a área de vivência deverá obrigatoriamente conter também local de refeições, cozinha, área de lazer e ambulatório. Letra B. A instalação sanitária será constituída de lavatório, vaso sanitário, mictório e chuveiro na proporção de 1 para cada 20 operários. Letra C. Os alojamentos do canteiro de obra devem possuir pisos cimentados, ter cobertura que proteja os operários das intempéries e podem estar situados em subsolo das edificações. Letra D. Em função do número de trabalhadores da obra e da não existência de cozinha, deverá existir local exclusivo para o aquecimento de alimentos. Então, nós temos que escolher, dentre essas alternativas, qual que é a correta. Eu já vou. O que a gente vai fazer? Nós vamos analisar cada uma das alternativas e eu vou mostrar a parte da norma que justifica cada uma. Então, vamos começar com a letra A. Na letra A, o item que a justifica é o item 12.4.1 da NR18, né? Ela diz: os canteiros de obras devem dispor de instalações sanitárias, vestiário, alojamento, local de refeições, cozinha quando houver preparo de refeições, lavanderia, área de lazer e ambulatório quando se tratar de frente de trabalhos com 50 ou mais trabalhadores. Então, olha, é exatamente o que diz a nossa letra A. Então, a gente já sabe que a letra A é o gabarito e que, portanto, as demais alternativas estão erradas. Desse item da norma, vale destacar o seguinte, que a cozinha é obrigatória apenas quando houver preparo de refeições na obra. Tudo bem? Isso é muito importante e muitas vezes as questões de concurso público dizem que em todas as obras é obrigatório cozinha. Não é. Como a gente verá mais à frente, o que é obrigatório é um lugar para que o operário possa esquentar as refeições, só que a cozinha em si não é obrigatória. Vamos para a letra B.
Na letra B, ele fala o seguinte: a instalação sanitária será constituída de lavatório, vaso sanitário, mictório e chuveiro, na proporção de 1 para cada 20 operários. Aqui eu já risquei o que está errado, mas bora ver o que justifica isso na norma. É o item 18.4.2.4. A instalação sanitária deve ser constituída de lavatório, vaso sanitário, mictório, na proporção de 1 para cada 20 e de chuveiro na proporção de 1 para cada 10. O que está errado? Eu risquei aqui os itens errados, desculpa, mas... Então, a parte do lavatório, do vaso sanitário e do mictório tá certinho. Aqui eu risquei errado. Isso aqui é 1 para cada 20. Agora, já a parte do chuveiro é a que tá errada, que eu deveria ter riscado. É 1 para cada 10. Eu inverti aqui no slide, peço desculpa. Vamos para a letra C. A letra C diz o seguinte: os alojamentos do canteiro de obras devem possuir pisos cimentados, ter cobertura que proteja os operários das intempéries e podem estar situados em subsolos das edificações. Gente, vocês têm que lembrar sempre que você nunca pode ter alojamento no subsolo das edificações. E o que justifica essa minha afirmação? O item 18.4.2.10.1 da NR18. O que ela afirma? Ela afirma que os alojamentos devem ter paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente. Isso é importante porque existem questões que falam que os alojamentos só podem ter de alvenaria ou só podem ter de alvenaria em madeira, não. Ou material equivalente, isso é muito importante e alguma questão de concurso pode utilizar isso como pegadinha. Ter piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente, muito importante, ou material equivalente. Ter cobertura que proteja das intempéries. Outra coisa que cai muito desses itens é um dos que mais cai. Ventilação, no mínimo 1/10 da área do piso. Então, a área de ventilação, você pega a área do piso, 10% dessa área, mais ou menos, tem que ser a área da janela. Vamos continuar. Ter iluminação natural ou artificial. Esses itens que fala que permite uma coisa ou outra, é sempre importante você decorar, porque muitas vezes a alternativa, ela vem falando que só pode uma. E aí acaba se tornando errada. Ter área mínima de 3 metros quadrados por módulo de cama e armário, incluindo área de circulação. É outra pegadinha de prova, porque muitas vezes vem falando que excluindo 3 metros quadrados, excluindo a área de circulação, que deixaria a alternativa errada. TP direito de 2,5 metros para cama simples e de 3 metros para cama dupla. Esses itens que eu tô lendo aqui pra vocês agora são alguns dos mais importantes da NR18 e talvez algum item da sua prova até saia daqui. Não estar situados em subsolos ou por onde de edificação, tá vendo? Aqui já seria a resposta da letra C. Tem instalações elétricas adequadamente protegidas. Agora vamos para a letra D. A letra D falava o seguinte, que em função do número de trabalhadores da obra e da não existência da cozinha, deverá existir local exclusivo para aquecimento de alimentos. O que está errado? O que está errado é o seguinte, que não é em função do número de trabalhadores da obra, sempre deve ter um local exclusivo para aquecer o alimento. Então, independentemente do número de trabalhadores e da existência ou não de cozinha, deve haver local exclusivo para aquecimento de refeições. E foi isso que tornou a alternativa errada. E aqui tem o item da norma que fala isso. Vamos para o próximo. A próxima questão, eu esqueci de colocar aqui de onde que eu tirei a banca que elaborou essa questão, mas depois eu posso dar uma pesquisada e colocar aqui para vocês. A NR18 estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização que objetivam a implementação de medidas de controle, bem como sistemas preventivos e segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção. De acordo com o dispositivo nessa norma, no caso de ocorrência de um acidente fatal, dentre as medidas cuja adoção é obrigatória está a seguinte. Letra A. Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características até a sua liberação pela autoridade policial competente. Então,
e pelo órgão regional do Ministério do Trabalho. Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características e comunicar de imediato à autoridade judicial competente. Comunicar à autoridade policial competente, ao órgão regional do Ministério do Trabalho e ao CREA para a liberação da área. Comunicar de imediato ao CREA e isolar o local do acidente, mantendo suas características. Aqui já veio de onde que eu tirei, que veio errado, mantendo suas características. Então eu tirei da concurso público da Secretaria Municipal de Administração. Então vamos. Coloquei no lugar errado. O gabarito dessa questão é A, mas aí eu vou mostrar para vocês de onde que veio a fundamentação dessa questão. Veio do item 18.31 da norma. Nele fala, em caso de ocorrência de acidente fatal, é obrigatória a adoção das seguintes medidas. Comunicar o acidente fatal de imediato à autoridade policial competente e ao órgão regional do Ministério do Trabalho, que repassará imediatamente ao sindicato da categoria profissional no local da obra. Então, o que acontece? Primeiro que é ao órgão regional. Muitas vezes pode vir uma questão falando que é o órgão nacional, o que tornaria a questão completamente errada. Além disso, fala que você deve na letra B, fala que você deve isolar o local diretamente relacionado ao acidente. Diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características até sua liberação pela autoridade policial competente e pelo órgão regional do Ministério do Trabalho. Além disso, fala que a liberação do local poderá ser concedida após investigação pelo órgão regional competente do Ministério do Trabalho, que ocorrerá no prazo máximo de 72 horas, contado do protocolo de recebimento da comunicação escrita ao referido órgão, podendo, após esse prazo, serem suspensas as medidas referidas na letra B. O que é importante aqui a gente destacar? Primeiro que é o órgão, primeiro que você comunica à autoridade policial e ao Ministério do Trabalho. E vai ser ao que órgão do Ministério do Trabalho? Ao órgão regional. Outra coisa, que você deve isolar o local. E ele vai ser liberado por quem? Pela autoridade policial competente e pelo órgão regional do Ministério do Trabalho. Além disso, ele fala que o órgão regional ele vai ter o prazo máximo de 72 horas para fazer a investigação. Tudo bem? Então, esses são todos os itens importantes que vocês devem ser lembrados. Então, vamos para a letra A. Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características até sua liberação pela autoridade policial competente e pelo órgão regional do Ministério do Trabalho. Então, tá certinho, e esse é o nosso gabarito. Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características e comunicar de imediato à autoridade judicial. Tá errado porque não é judicial. Comunicar à autoridade policial, tá correto, competente ao órgão regional do Ministério do Trabalho e ao CREA. Não, o CREA não precisa ser comunicado. Comunicar de imediato ao CREA, tá errado, porque você não comunica ao CREA. Ok? Então, vamos pro próximo. Agora vai ser a última questão, em relação ao PCMAT. O PCMAT é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e deve estar... Letra A. O Programa de Prevenção e Riscos Ambientais deve estar contido no PCMAT. Letra B. A execução do PCMAT, independentemente do número de funcionários, é obrigatória em qualquer canteiro de obra. A implantação do PCMAT é de responsabilidade do Sindicato dos Empregados. Letra D. A formação em engenharia civil habilita o profissional a elaborar e executar o PCMAT. Letra E. O PCMAT é um documento interno da empresa que deve ser disponibilizado à fiscalização trabalhista apenas mediante ordem judicial. Então, bora ler um pouquinho sobre o PCMAT e depois a gente volta analisando as alternativas. Então, o que é o PCMAT? O PCMAT é um programa de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Vamos para os itens que estão listados na norma. São obrigatórios a elaboração e cumprimento do PCMAT nos estabelecimentos com 20 trabalhadores ou mais. Isso cai muito em concurso. Contemplando os aspectos da SNR e outros dispositivos complementares de segurança. Além disso, você tem o seguinte, que o PCMAT deve contemplar as exigências contidas na NR9, a NR9 fala sobre o quê? Fala sobre o Programa de Prevenção e Riscos Ambientais, que é outra norma
que cai bastante em concurso da engenharia civil e que eu sugiro que vocês deem uma estudada. Aí você tem um próximo item que fala que o PCMAT deve ser mantido no estabelecimento à disposição do órgão regional do Ministério do Trabalho. Aí tem a próxima alternativa que fala que o PCMAT deve ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho. E tem o último item que fala que a implementação do PCMAT no estabelecimento de responsabilidade de quem? Do empregador ou do condomínio. Então esses itens que eu coloquei em vermelho são os mais importantes dessa parte da norma que eu li. Então vamos ler aqui. O gabarito desse exercício é a letra A, mas vamos ver o que está errado nas outras. Primeiramente, que na letra B não é em qualquer canteiro de obras, é em canteiro de obras que tem 20 ou mais trabalhadores. Na letra C, está errado porque que não são indicados os trabalhadores que tem que implementar o PCMAT, mas o empregador. E também não é o empregado, que muitas vezes vem questões falando que é o empregado, não, é a responsabilidade do empregador. A letra D está errado porque a simples formação em engenharia civil não te torna qualificado para você elaborar o PCMAT. Você precisa ser engenheiro de segurança do trabalho. E a letra E está errada porque não é apenas mediante ordem judicial, porque você tem que deixar o PCMAT à disposição da pessoa que for lá para da fiscalização sempre, tudo bem? Então esses foram os exercícios, espero que vocês tenham gostado. Por favor, se vocês gostarem, curte o vídeo, compartilhe, por favor, se inscreve no meu canal, tudo bem? Vão ter sempre vídeos sobre questões de concurso voltados para a engenharia civil, então pode acompanhar que vai ter mais vídeos desse tipo.